Eu vou deixar para comentar a participação direta do presidente Bolsonaro nessas manifestações em frente ao Palácio do Planalto, enquanto todo o país obedece a uma quarentena por causa do coronavírus. E estando o próprio presidente ainda aguardando a contraprova de seu exame se está ou não infectado pelo coronavírus, para depois ou abordar em outro vídeo com mais calma e mais tranquilidade. Agora tem aqui uma notícia importante, pelo menos na área jornalística, que é a entrada no Brasil da CNN. Sim, a famosa CNN, que dizem ser a maior rede do mundo de televisão e agora está aqui no Brasil. Que essa superestrutura da CNN, como a gente vai mostrar daqui a pouco, e que já está assustando a Globo, e talvez ela tenha vindo justamente para assustar a nossa televisão, a maior televisão brasileira, até há pouco a terceira ou quarta maior do mundo. E tomara que essa televisão, a CNN, não venha fazer o que fez aqui a CNN em espanhol, que derrubou o Evo Morales através de um golpe de Estado na Bolívia, o que, como a gente sabe também, patrocinou e causou toda aquela invasão americana do presidente Bush pai, ainda em 1991, no Iraque. E também foi graças à cobertura da CNN que foi sustentada a segunda invasão militar do Iraque em 2003, agora pelo Bush filho, o George W. Bush, alegando que havia provas, que ninguém sabe até hoje onde estão essas provas, de que o Saddam Hussein tinha provas químicas e que o exército americano foi justamente lá para neutralizar essas bombas químicas. Só que se revelou justamente como um grande embuste que inclusive custou a vida política do presidente e do primeiro-ministro da Inglaterra, o Tony Blair. Somos otimistas e não negativistas, não é? Porque realmente a Globo precisava de um grande concorrente para conter aquelas mentiras e aquelas distorções que vem fazendo e fez durante a sua longa história de mais de 50 anos de atividade no Brasil. A Rede Globo, que através de seu jornal O Globo patrocinou o golpe militar de 64 e todos os golpes mais brandos que ocorreram e que determinaram a queda da Dilma em 2016. Torcemos para que a CNN não entre nessa, ainda que com o pé atrás. Vejamos aqui a estrutura desta CNN no Brasil, segundo ela própria. Sedes nacionais: São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Só em São Paulo, em plena Avenida Paulista, são 4.000 metros quadrados, deles 800 só para os estúdios. Vejam os números: 130 estações de trabalho, 25 estações de pós-produção de conteúdo, 800 telas espalhadas por toda a sede paulistana. Os cenários já estão todos prontos, instalados, os estúdios em plena operação. Ao todo, são mais de 450 pessoas no Brasil e nos escritórios internacionais: Nova York, Londres, Washington e Buenos Aires. Aqui no país, repórteres espalhados por... A Globo que se cuide, não é? Porque realmente é uma grande equipe. Mas a gente sabe que a Globo tem muita capilaridade e só vai realmente se curvar diante da CNN se a concorrência, se o trabalho dessa equipe
for realmente muito profissional e não golpista, e aí sim a gente espera também que a Globo tome jeito e deixe de ser um pouquinho golpista e vá fazer um jornalismo sério. E vem com o que ela diz ser uma novidade, que é a tríade. A tríade é uma forma de checar 3 vezes a informação que ela recebe antes de publicá-la. Eu só pergunto se a CNN Central ou a CNN do México, que derrubou, ou ajudou a derrubar o Evo Morales, se essa mesma CNN não usou, ou por que não usou essa tríade, não é, para checar aquelas notícias? E que, na verdade, ela que comandava a notícia. Porque ao derrubar um presidente da República com aquele tipo de informação que a gente vai ver daqui a pouco, isto não é jornalismo, isto é fazer política, fazer partidarismo ou facciosismo. A tríade é um modelo da CNN Internacional para checagem de notícias. É inédito aqui no Brasil. Tem uma inovação em relação à nossa matriz. Aqui, a tríade também é visual, fica no meio da nossa newsroom. Funciona assim. Quando uma notícia importante, delicada, por exemplo, um furo, é conseguido por um dos nossos jornalistas, ela é levada para a tríade, formada por diretores de jornalismo, de digital e de um representante do departamento legal. A informação é avaliada, checada, rechecada pela tríade antes de ser publicada. As perguntas são simples. Precisamos publicar? Devemos publicar? Podemos publicar? É um formato para melhorar a qualidade da informação que chegará até o nosso telespectador. Então, eu pergunto novamente, isto foi utilizado, não é, na cobertura jornalística dos eventos que levaram à derrubada do presidente constitucional Evo Morales da Bolívia? A gente vai examinar aqui como é que um jornalista famoso, o Fernando del Rincón, lá da CNN espanhol, como é que ele tratava uma ministra de Estado da Bolívia. A gente tem de explicar primeiro o contexto aqui dessa entrevista, não é? O Evo Morales estava sendo questionado, não é, aquela sua posição, a sua determinação de cancelar ou de suspender as apurações antes de terminado, não é, o cômputo geral das eleições na Bolívia. O Fernando Rincón estava acusando o presidente Evo Morales de ameaçar cercar as ruas contra o trabalho das oposições, que estava ali questionando e praticamente se rebelando contra o presidente Evo Morales. No me ha respondido la pregunta que le hice, ¿no? Entonces, antes de desarrollar, le voy a decir algo, para que estemos, no, le voy a decir algo para que estemos bien claros. Conmigo no funciona esta carretilla de hablar y llenar el espacio. Y se acabó la entrevista, no. Pero me responde lo que le pregunto, porque si no la voy a interrumpir. Si no la voy a interrumpir, permítame. ¿Cómo justifica las amenazas del presidente Evo Morales de cercar ciudades? Es inconstitucional. ¿Cómo lo justifica? No quiero saber sobre el plano de cómo quedaron las elecciones. ¿Cómo justifica usted que un presidente amenace con cercar las ciudades? Ele não deixa a ministra falar. Ele é que dita, não é, a informação, ou dita o debate. Siendo inconstitucional. El presidente no ha amenazado nada. El presidente ha señalado que le ha No dijo nada. Ele disse que a ministra disse que que o presidente não tinha ameaçado nada. No, hay una frase que antes te digo a lo que vos has puesto. Podemos volverlo a ver, tu propio video. A ver, JJ, por favor, permítame, no. Então, a gente vai indo ao início desse vídeo, vai verificar o que a ministra tinha falado antes, não é? Diante daquele contexto que se armava, um contexto francamente golpista, inclusive com o incêndio de vários tribunais eleitorais em 5 departamentos lá na Bolívia,
Esses departamentos são chamados de Estado, que aqui no Brasil, Estado, lá eles chamam de departamentos. No início desta entrevista, quando o jornalista estava menos nervoso ou menos arrogante, ela explicou todo aquele contexto golpista. Vejamos o que ela diz. Que le habían comenzado esa situación, pero es que hay un contexto previo. En Bolivia hubieron elecciones el domingo pasado, una jornada democrática con amplia participación, donde no hubo ningún incidente, pese a que existieron algunas denuncias. Al día siguiente, muy temprano, el candidato perdedor convocou a sua militância. Diz que com os resultados, os primeiros resultados que estava dando o Evo Morales como ganhador das eleições, o candidato perdedor, no caso o Carlos Messa, que era também um golpista, um velho golpista da recente história boliviana, e que tinha sido o presidente interino da Bolívia. A la resistencia civil y por la noche empezaron a quemar los tribunales departamentales. Então diz que à noite daquele dia começaram a incendiar os departamentos, os tribunais, não é, departamentais, os tribunais estaduais eleitorais. 5 tribunales departamentales en Bolivia, los que cuentan los votos, las autoridades encargadas del conteo oficial de los... Então 5 tribunais foram incendiados, justamente aqueles que contam os votos. E foram incendiados com gente dentro e tudo. Votos, según las actas, fueron quemadas. Y con gente adentro que contaba los votos y con delegados de los partidos que estaban dentro. Y a partir de ese momento ha iniciado un camino complicado para los candidatos perdedores de incitar a la violencia. A gente sabe que o Evo Morales foi acusado de fraudar as eleições. Houve lá uma intervenção da OEA. A OEA concluiu que o presidente teria realmente fraudado, mas não apresentou provas. E o presidente recorreu aos tribunais internacionais e, pelo visto, ele tinha razão, ele realmente não houve aquele propósito de fraudar a eleição e ele tinha realmente sido vencedor naquele segundo turno. Há também indicações de que esse projeto da CNN no Brasil não é apenas um projeto empresarial, ou seja, é um projeto político. Ele estaria afinado com o atual presidente Jair Bolsonaro para não só apoiá-lo como governante, mas também para sustentar, inclusive, a sua militância. Aqui vejamos um post do Brasil 247, não é? Com base na revelação de um jornalista chamado Gilberto Nascimento, autor do livro O Reino, sobre a trajetória de Edir Macedo, que poderia estar atrás da CNN Brasil. Ele diz que, baseado em sua experiência no mercado, no caso aqui, é uma declaração do presidente, do vice-presidente do grupo Bandeirantes, o Paulo Saad, que em entrevista ao UOL a gente sabe que é aquela agência que controla o jornal Folha de São Paulo, identificou um projeto político por trás do novo canal de notícias 24 horas no país, avalizado por uma rede de credibilidade internacional. A entrada no ar da emissora está programada para 15 de março, que é hoje, e ela já entrou no ar efetivamente às 8 horas da noite. A CNN estará disponível para assinantes de TV paga, que é no caso cabo, né? Tanto da NET quanto da Vivo e de outras TV a cabos. E também está disponível no YouTube. A marca foi licenciada pela americana Turner para uma nova empresa comandada pelo jornalista Douglas Tavolaro, ex-vice-presidente de jornalismo da TV Record, e que falam até que ele seria um sobrinho do Bispo Macedo, e pelo empresário Rubens Menin,
dono da construtora MRV e fundador do Banco Inter Tavolaro, que tem o mesmo nome do sobrenome do Douglas Tavolaro, terá cerca de 35% das ações e Menin o restante, ou seja, 65%. Baseando-se em sua experiência no mercado e nos investimentos feitos pela CNN Brasil até agora, Paulo Saad, que é o vice-presidente da Rede Bandeirantes, da Band News, responsável pelos canais por assinatura e novos negócios no grupo Bandeirantes, disse não ver nessa iniciativa um projeto empresarial, pois a conta não fecha, segundo ele. É estranha uma emissora que não fecha suas contas. Ela está investindo um dinheiro que o mercado não suporta. Eu sei quais são as rendas deles e realmente não paga o salário de nenhum dos grandes nomes que contrataram, afirmou. Nos cálculos do empresário, a emissora perderá mais de 300 milhões de reais por ano. Olha aí, está aí toda a CNN cercado dessas dúvidas, destes questionamentos. Mas como somos otimistas, vamos torcer para que ela seja uma boa concorrente para a Globo e o resultado disso seja o bom jornalismo, ainda que na marra.